Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de 2021 e hoje nós vamos começar falando sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é justamente a anjos de membros inferiores. Esse é um exame que eu não sei na sua rotina, mas na minha rotina é extremamente difícil de aparecer. Então eu já queria ver aí os comentários de vocês, né, em relação a esse exame. Opa, comecei a ver a interação de vocês aqui, boa noite para todo mundo. E a live é de 2022, só eu que não comecei 2022 ainda, né? É verdade. Sejam bem-vindos à nossa primeira live de 2022. E eu quero saber quem aqui já fez esse exame de angiorressonância de membros inferiores. Quem não tiver feito, coloca aí, por favor, nos comentários, eu não fiz. Quem já fez, coloca aí, eu já fiz. Quem já montou protocolo disso, coloca aqui nos comentários, por favor. Eu fiz anjo em tomo. Não, eu fiz anjo em torno de. Fiz uma anjo em torno de 5 anos. Ah, então. Eu fiz uma quando eu tava no estágio. Depois eu fiz uma há uns 8 anos atrás. E aí, assim que o serviço que eu tô trabalhando aqui inaugurou o ano passado, acho que uns 2, 3 meses depois, eu fui surpreendida com esse protocolo também. Então, não fiz muitas, mas dá pra gente fazer aí. Fiz uma vez em 10 anos. É tipo isso mesmo. Muito raro, realmente é muito raro, porque tem muita gente, tem muito médico que ainda pede angiografia digital, né? E é uma patologia que também não é tão recorrente, né? Para ver a obstrução de vasos venosos, vasos arteriais periféricos. Então, realmente, a gente vai ver esse exame com um pouquinho de distância um do outro, assim. E o legal é que quando a gente começou o serviço aqui o ano atrasado, né? Que vai completar 2 anos agora em setembro, mas tem um ano funcionando. A gente teve a primeira aplicação e eu falei, vamos montar os protocolos mais complexos, né? Os mais simples, se aparecer aí a gente vai fazendo. Então a gente montou cardíaca, a gente montou anjo de desfiladeiro torácico, a gente montou alguns anjos, montou alguns protocolos, abdômen, aqueles bucha, né, que costuma aparecer. E anjo de membros inferiores a gente não montou. Quando esse exame apareceu, chega a me dar uma emoção, porque eu ainda estava me adaptando com a plataforma. Eu já tinha montado esse protocolo uma vez, mas lá na Philips. E aqui eu dei uma apanhadinha e eu vou passar para vocês as minhas apanhadinhas também, né, para que vocês não passem por isso também. Mas eu pude contar aí com o ótimo suporte da aplicação da GE, graças a Deus. Obrigado, William, que montou o nosso primeiro protocolo aí, né, me ajudou bastante. E aí a gente fez o exame. E a gente fez de uma forma diferente, porque eu não sei vocês, mas meu primeiro contato com o Trix/Twist, né? É aquela sequência que você não precisa se preocupar muito com o tempo do contraste, que ela vai ficar perfeita de qualquer forma. Meu primeiro contato com essa sequência foi aqui no equipamento da GE, porque meu equipamento anterior eu também não tinha essa sequência, não tinha essa licença. Então, se vocês quem aqui nunca fez uma anjo com Trix ou Twist? Twist da Siemens, eu não lembro o nome dessa sequência na Philips. Mas quem nunca fez essa sequência, nunca fez um exame com essa sequência, já coloca aí também, porque aí dependendo de como for, a gente já direciona um papo legal para essa sequência também, tá? Boa noite para todo mundo que tá chegando agora. A gente ainda nem começou o nosso bate-papo, a gente só tá descobrindo aqui ainda quem fez e quem não fez. Fizeram o desfiladeiro uma vez, eu fiz umas 3 também, não foram muitas. Mas é o seguinte, gente, ressonância magnética é um exame que depois que você entende a base, nada mais é complexo. Talvez você vai precisar de ajuda, sim, em algumas situações, em alguns momentos. Mas se você mantiver a calma, a inteligência emocional, você vai conseguir fazer o exame. Porque você entendendo a base, você sabe fazer ressonância, você sabe fazer qualquer exame, tá bom? Na Philips é 4D Track. Então, eu não sabia. Muito obrigada, Jusilara. Melhor sequência para fazer anjo. Também adorei esse negócio. Você não tem mais aquela preocupação de perder o tempo com ela. E aqui a gente faz um protocolo híbrido. A gente faz uma sequência, a gente faz 2 aquisições Trix e uma gradiente spoiler, naquela que a gente vê o contraste chegando. A gente dispara no momento ideal. E aí a gente faz a aquisição. Eu vou mostrar aqui para vocês também, tá bom? Então vamos lá. Nosso protocolo originalmente era bem grande.
mas a gente conversou aí com a radiologia e a radiologia acabou reduzindo um pouco o nosso protocolo. Então, o que você vai precisar saber? Que você vai precisar fazer a anjo, para que você saiba fazer a anjo de membros inferiores, você precisa saber onde ela começa e onde ela termina. Então, você vai começar ali no segmento arterial, você precisa pegar ali a bifurcação das ilíacas. Você vai precisar pegar o segmento das coxas, das femorais, você vai pegar o segmento das pernas, ali o bem periférico mesmo. E aí, normalmente, a gente faz umas aquisições lavas pré e pós para ajudar no laudo também. Antigamente, nosso protocolo era bem grande, era esse aqui que vocês estão vendo, junto com um monte de outras sequências que, inclusive, incluíam todo o abdômen superior e inferior. Hoje em dia, a gente tem um protocolo mais enxuto, mais fácil de praticar. Tem um colega perguntando, Joyce, tudo bem? Você tem algumas aulas, nem que sejam pagas, sobre exames diferentes, como abdômen para fístula, plexo braquial, colangio. Pedro, na bio desse Instagram, do nosso Simplificando, tem um link lá, alguns conteúdos gratuitos e tem o link do curso de posicionamento e planejamento. Lá tem esses exames, tá? Inclusive, fístula, vai ser uma aula que a gente vai discutir na próxima quarta-feira, ao vivo, para falar do planejamento, do posicionamento, o que é importante, o que é relevante. E agora a gente começa, então, o nosso bate-papo. Gente, todo exame começa ali, quando o paciente chega pra gente, começa ali no posicionamento, né? Isso sem contar as fases que a gente já comentou aqui em diversas outras lives, como, por exemplo, o paciente chega, vai marcar, a gente verifica nessa fase se o paciente realmente pode fazer o exame, se não tem nenhuma contraindicação. Aí esse paciente chega na clínica ou no hospital para fazer o exame, você vai precisar fazer a anamnese, descobrir por que ele está fazendo esse exame, né? E aí você pega ali a história clínica, há quanto tempo ele tem aqueles sintomas, por que ele está fazendo, onde dói mais, tá inchada a perna, não tá, qual é a suspeita do diagnóstico do médico ali, né? Suspeita clínica. E aí, sim, a gente começa o exame. Para posicionar esse paciente, a gente vai precisar considerar o que você tem à sua disposição para fazer esse exame. Há algumas formas diferentes de fazer esse exame. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no Philips há muito tempo, o que a gente fazia? Eu fiz essa anjo 2 vezes antes de vir aqui para a GE. Então, a gente não tinha bobina FOFOV, a gente não tinha essa bobina de corpo inteiro, então eu não conseguia ter uma bobina de superfície que cobrisse toda a região abdominal, das coxas e das pernas. Então, como é que a gente fazia? A gente posicionava o paciente dessa forma que vocês estão vendo, entrando com as pernas, e lá nós tínhamos um suporte como esse. E aí a gente colocava a bobina, que também era bem parecida com essa, a gente colocava uma bobina por cima e uma bobina por baixo. E o importante nesse exame é que, independente do equipamento que você tem para posicionar o paciente, as pernas elas precisam ficar adequadamente imóveis, porque ela não pode mexer entre uma aquisição e outra. E quem não tem essa bobina aqui vai precisar reposicionar essa bobina algumas vezes, dependendo da técnica de exame que você escolheu para fazer essa aquisição. A colega aqui está comentando que no antigo trabalho dela tinha que fazer por partes, porque não tinha essa bobina grande e também o gadolínio era injetado de forma manual. Então, as duas últimas vezes que eu fiz, penúltimas vezes que eu fiz, eu também precisei fazer assim. No curso de posicionamento tem planejamento também? Sim, inclusive esse exame de anjo de membros inferiores está discriminado num vídeo, passo a passo, o posicionamento e o planejamento dele lá, tá bom? E aí, como é que eu fiz da outra vez? Já que eu não tinha essa bobina. Quem tem essa bobina, show de bola. Posiciona o paciente lá, imobiliza as pernas, coloca a bobina em cima de toda a região de interesse e começa o exame. Como eu não tinha essa bobina, eu tinha esta bobina e esse suporte, a gente foi lá, posicionou os pés, porque o paciente não pode mexer as pernas, colocou uma bobina por baixo e uma por cima. Vocês têm noção de como que o equipamento era antigo e quanto tempo faz, né, que eu fiz esse exame. E aí, a gente começa a aquisição, né? A gente faz o localizador das pernas, faz o localizador das coxas e faz o localizador do abdômen. E aí a gente faz coxa e abdômen com bobina, com a body do equipamento. E aí faz só as pernas com a bobina de superfície, porque os vasos ali são bem menos calibrosos. E a gente tem uma perda de razão sinal ruído inerente ali, porque a estrutura em si também
é muito mais fina, então a gente vai ter menos próteses, obviamente, a gente vai ter uma razão sinal ruído menor. E aí a gente tinha a bobina só no segmento das pernas. Aí fazia o restante com body. Como é que a gente faz hoje aqui na GE? Aqui na GE a gente utiliza a body. Perdão, a gente não utiliza a body, a gente utiliza a body só para fazer os scouts. Então a gente vai lá, posiciona o paciente, coloca a bobina de superfície só em cima das pernas. E aí a gente vai posicionar as pernas bem no início da mesa, as coxas nos canais 1, 2 e o abdômen, ali a parte da pelve, nos canais 3, 4. E aí a gente vai lá, faz os localizadores, zera no pé, faz o localizador da perna, inclusive aqui é só zerar e salvar, né? Abrir e salvar, abrir e salvar, abrir e salvar. Você não precisa ficar planejando aquele localizador. No Philips eu lembro que há muito tempo a gente ia lá, fazia o primeiro localizador e ia planejando os outros localizadores. Fazia um peixe, um compose, não sei como é que vocês conhecem. Aí a gente juntava toda aquela imagem e aí sim a gente começava a planejar os outros segmentos, né? Planejar anjo em si. Mas hoje como é que a gente faz, voltando aqui pro assunto, né? Porque a forma como eu faço hoje é diferente de como eu fazia antigamente. A gente vai lá, posiciona as pernas bem no início da mesa, coxa nos canais 1, 2, abdômen, a região pélvica ali das ilíacas, né? Da bifurcação, nos canais 3 e 4. Então a gente faz todos os localizadores com a body da máquina. E aí depois a gente vem fazendo ali as aquisições necessárias. Então eu faço ali, a gente começa com trix. Quem faz trix precisa começar pelas pernas, tá? Então não dá para começar pelo abdômen. Vai começar pelas pernas mesmo. Então você planeja lá, injeta contraste, faz a sequência que precisar e faz a aquisição das pernas. Depois eu puxo o paciente para fora, pego essa bobina, coloco em cima das coxas, vou lá, faço todas as aquisições, planejamentos, injeto contraste. E aí, por último, a gente vai fazer as ilíacas. As ilíacas aqui a gente não faz com trix. A gente faz com aquela sequência normal que a gente faz todas as outras anjos, que é aquele gradiente SPGR, no qual você vai precisar do teste do contraste para ver quanto tempo ele chega ali, né, do teste dose, ou do bolus track, ou aquela do real time, né, no qual você vê o contraste chegando e você dispara no momento ideal. E aí, quando você for passar para o abdômen, você vai fazer essa mesma manobra. Você vai colocar essa bobina no abdômen. Joyce, dá para fazer a montagem ali dos segmentos do trix de perna e coxa com a outra anjo normal, a convencional, que eu já conheço, que você fez no abdômen, ali na região da bifurcação delíaca. Dá para fazer o compulso dessas duas técnicas? Sim, é só você planejar direitinho, tá? Que vai dar tudo certo. Até aqui tá todo mundo me entendendo, né? O que eu tô falando em relação ao posicionamento e o que muda em relação ao tipo de bobina que você tem aí. Se você não tem, se você vai fazer a imagem normal, você vai precisar utilizar o contraste, um contraste ali no abdômen, nas coxas, e vai injetar mais um pouco para pegar as pernas. E aí você vai fazer as pernas com a bobina, que você já tem, a bobina de superfície, para maximizar o sinal. E muito provavelmente você vai fazer coxa e abdômen com a bobina do magneto. Isso custa um pouco de sinal, tá, gente? Então, por isso que a anjo fica muito melhor quando você consegue utilizar a bobina de superfície ali na estrutura, em cada segmento, em cada parte, em cada... Tem até uma palavra que eles usam que eu acabei esquecendo agora. No caso do Scout, não usa full FOV, Renata, se você tem a full FOV, você pode utilizar a full FOV. É que na minha experiência eu nunca vi essa bobina, só em foto. A galera manda foto, eu vejo foto aí, tipo nesse artigo aqui do... Ixi, saiu... Essa foto não é do meu curso, tá? Esqueci de colocar o nome correto. Esse artigo aqui é do... Essa foto aqui... Não, tá certo. Eu que errei aqui. Essa foto aqui é desse artigo aqui do Radiology, tá? Então, se você tem essa bobina, não tem por que você fazer o localizador com a bobina do magneto, porque você já vai ter um sinal localizado ali do início do segmento da bifurcação até a ponta dos pés. Então, você já faz o localizador e você faz toda a aquisição com a bobina, com o sinal da bobina que você tem lá de superfície. Se você não tem, aí você vai ter que fazer isso que eu tô te falando. Faz os localizadores com a body do corpo e vem fazendo o planejamento depois em cima desses localizadores, entendeu?
Na Siemens eu usava a bobina de crânio e cervical, mais as duas body. Deixo o pé na bobina de crânio e cervical, conjugava a outra bobina movimentando a body quando necessário. Olha que legal, o Diego fez aqui uma jogada que eu nunca tinha pensado em fazer. Colocar a bobina de crânio e cervical, né, aquela neurovascular, para fazer a aquisição das pernas. Bem legal, posso tentar isso depois, eu realmente nunca tinha pensado. O meu equipamento é um equipamento de 8 canais, então eu não consigo fazer essa conjugação de qualquer forma. Ou eu uso a bobina de crânio, e eu não consigo juntar, né? Na verdade, depois, o sinal das coisas. Na verdade, não. Faz o segmento da bobina. Acho até que pode dar certo, sim. O que eu não consigo juntar é uma bobina de 8 canais mais o sinal da mesa. Bom, e aí continuando, o importante é vocês lembrarem que o posicionamento do paciente precisa ser o mesmo, tanto para a máscara quanto para o pós-contraste, tá bom? E aí, quantos ml de contraste a gente vai injetar? Isso é uma questão bem, como é que eu diria, polêmica, gera muita divergência entre os serviços, mas a gente vai discutir um pouco disso também. E aí, esse daqui é o posicionamento que eu faço aqui, gente. Se você faz o mesmo posicionamento que eu faço aqui, você vai precisar prestar atenção numa coisa. Eu peguei a foto do posicionamento da perna, tá? Mas se você vai fazer a perna para membros inferiores, a perna vai ficar aqui fora dos canais, a coxa nos canais 1, 2 e o abdômen aqui nos canais 3, 4. Então, a perna vai ser realizada apenas com o sinal da bobina de superfície anterior aqui, tá bom? Agora, se vocês forem fazer só uma anjo de perna, vocês vão utilizar os canais da mesa junto com o canal da bobina de superfície. E aí vocês precisam ter o cuidado de casar os limites de sinal da bobina anterior com a bobina de mesa. E aí a gente vem para o planejamento. Como é que eu faço o planejamento hoje aqui? A gente vai zerar no pé e aí você vai simplesmente abrir o localizador e salvar, como você faz normalmente com todos os localizadores de outras regiões do corpo. E vai iniciar a aquisição. Então, ele vai fazer um localizador para você mostrando ali a região da perna. Depois, você vai pegar o localizador da coxa, vai fazer a mesma coisa, abrir e salvar. E o localizador da ilíaca ali, da mesma forma, abrir e salvar. Então, ele vai gerar um localizador dos 3 eixos. E aí, a gente faz o seguinte. Você vai planejar essa aquisição em coronal. E aí, ele precisa ser reto. Eu tive recentemente visitando o equipamento da Siemens lá em Jaru e eu achei legal porque os blocos que você vai fazer o compose depois você consegue dar uma pequena inclinadinha. Aqui, se você der alguma inclinação, você não consegue juntar isso depois, tá? Então tenham cuidado. Alguns equipamentos permitem isso, como esse Siemens que eu fui visitar, mas aqui a gente não pode fazer isso. Quem trabalha com GE, pelo menos o meu modelo de equipamento é um Creator, a gente não pode fazer essa inclinação nos blocos. A aquisição, gente, ela é coronal. Então, você só pode mexer no bloco aqui no sagital. Se você deslocar esse coronal, esse fóveo coronal para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer o peixe depois, que é juntar os 3 segmentos e mostrar a anjo inteira depois, entendeu? E aí, quando você for planejar o coronal das coxas da anjo, o que você vai fazer? Você vai puxar ali o localizador, você vai pegar a sequência, isso fica mais fácil para vocês. Você acabou de planejar o trix ou a anjo sem contraste ali da tua perna, qualquer que seja a anjo que você for fazer, o planejamento é exatamente igual. Você acabou de planejar a perna, aí você duplica esse planejamento da perna e abre. Aí ele vai te mostrar o planejamento da perna, só que agora você quer fazer o planejamento da coxa. Para você não errar, você pega aquele planejamento que você duplicou ali da perna, aquela sequência, e faz isso daqui, ó. Ele tá vendo que aqui a imagem tá na perna? Você sobe para as coxas. E aí o seu FOV vai ficar assim, ó. Você não mexe aqui no coronal, você mexe somente no sagital. Então agora o teu FOV tá aqui na coxa. E esse FOV, gente, ele precisa se sobrepor um pouco, tanto entre a perna e a coxa, quanto entre a coxa e as ilíacas. Porque senão depois você também não consegue fazer aquela junção ali dessa anjo. Quando você for planejar a ilíaca, você vai fazer a mesma coisa. Você vai duplicar essa sequência que você acabou de planejar. E agora você vai subir só o FOV. Aí você pega o FOV aqui no sagital e sobe para o segmento
é ilíaco. Aqui a gente coloca uma bandinha de saturação, essa aquisição que eu tava fazendo, inclusive, era sem contraste, para queimar essa gordura aqui e ficar mais fácil de reconstruir depois, tá bom? Mas aí é isso que você vai fazer. Agora tem gente que consegue fazer o TOF e planejar os 3 segmentos de uma vez. Era o que eu fazia lá no meu equipamento da Philips. Na Siemens, eu sei que se você fizer essa inclinação, ele consegue juntar depois. Na GE, a gente não consegue fazer essa inclinação e juntar depois. Então, a gente tem que fazer tudo reto. Como é que eu fazia lá na Philips? Eu fazia um scout dos 3 segmentos. A gente tinha um TOFzinho ali, bem porquinho ali da Anjo. Aí a gente conseguia ver onde estava passando os vasos. E aí eu planejava os blocos com essa sobreposição, mas eu planejava tudo de uma vez. E aí, na hora que eu fosse iniciar a sequência, estava tudo planejado. Quando você vai fazer a sequência da DGE também, normalmente já está tudo planejado antes de você fazer o contraste. Mas eu conseguia ter uma visão do que estava acontecendo de uma forma geral. Quanto que eu uso de contraste? A gente vai usar 0,2 ml por quilo de peso do paciente. E isso vai variar de acordo com a técnica da Anjo que você está adquirindo. Já já eu falo sobre essa questão do contraste também, tá? E aí é isso. Como que eu faço aqui na GE, porque eu faço com Trix. Mesmo que eu faça o sem contraste, a gente faz esse planejamento também. Foi uma novidade para mim, aprendi durante minha última aplicação. Mas na Philips eu fazia desse jeitinho aqui. Já fazia a sobreposição dos 3 blocos de uma única vez. Fazia a aquisição, a mesa andava de forma automática também, porque lá a gente não fazia Trix, tá? A injeção do contraste pro Trix é diferente do que a gente faz para Anjo convencional, que é o que eu já fazia antes lá no outro equipamento. Então, o contraste, quando você identifica o contraste chegando na artéria aorta ali, né, na bifurcação das ilíacas, ele vai começar a aquisição, terminada que a mesa vai andar automaticamente, você vai fazer a coxa, perdão, e aí ela vai andar automaticamente, você vai fazer o último segmento. Qual é o grande desafio da Anjo de membros inferiores? É que é um segmento muito longo e a gente tem uma resolução temporal estreita aqui, para que a gente pegue apenas o contraste arterial. Então, o que eu vi que alguns colegas comentaram para mim que fazem, eu nunca fiz, mas eu vi hoje em alguns artigos também que eu achei interessante. É uma compressão aqui na poplítea, feita, tem gente que faz com garrote, que eu vi alguns colegas comentando comigo, tá? Mas lá no artigo pede pra gente fazer tipo um manguito, uma faixa assim um pouco mais larga, faz uma compressão na poplítea para evitar que o contraste passe muito rápido. Então você aumenta a janela de tempo arterial e faz com que o contraste venoso chegue mais tarde também. Então, você tem menos probabilidade de contaminação venosa nas pernas, que é onde a gente mais sofre com isso. Inclusive, por isso, quem tem Trix faz Trix, porque você não tem esse problema de contaminação venosa nas pernas. E é o segmento que mais sofre com a questão da razão sinal ruído, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Sem antena dedicada é muita ginástica. É, muita ginástica. Então, eu morro de inveja de quem tem aquela bobina enorme. Porque eu nunca tive, né, como se o serviço fosse meu, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com uma dessas. E aí é o seguinte, para quem vai iniciar o contraste convencional, que você solta o contraste no abdômen e faz a aquisição direto, ou você solta o contraste no abdômen, inicia a sequência por ali, faz a coxa e injeta mais um pouco de contraste para ver as pernas, você vai ter que soltar o contraste no mesmo tempo, tá? E quem faz Trix, que nem eu, na perna e na coxa, e depois vai ter que injetar no segmento ali ilíaco, vai ter que fazer o contraste no mesmo tempo também. Então, quando você for fazer a Anjo das ilíacas, o que você vai fazer? Você vai esperar o contraste preencher a aorta e aparecer na bifurcação. Quando ele aparecer na bifurcação, você inicia a aquisição. Se você soltar antes desse momento, provavelmente você vai ter um artefato parecendo truncamento, mas não é truncamento. É só um artefato que é um reflexo de que ele começou a preencher o centro do espaço K com quase nada de contraste. De repente entrou uma intensidade muito alta de sinal ali, e aí aquilo vai dar problema. Ou você vai soltar muito tarde e o negócio vai ficar lavado, tá bom? Então tem que preencher a ilíaca para você soltar o contraste, para você ter um tempo legal para Anjo.
Então, você soltou nesse ponto aqui, ele vai rodar a aquisição abdominal. Se você estiver fazendo com esse modelo de planejamento anjo normal, assim que ele terminar esse segmento, a mesa vai andar e ele vai fazer a coxa. E aí você pode ir lá injetar um pouco mais de contraste para fazer o segmento da perna. A mesa não vai parar. Normalmente, quem tem bomba, fica mais fácil de você planejar isso. Você fala, olha, solta 40, 50% do contraste agora pro abdômen. E aí a gente faz abdômen e coxa. E aí, daqui tantos segundos, você solta o restante do contraste pra gente ter um ótimo realce pelo contraste ali nas pernas também, tá bom? Contraste pela bomba, aqui a gente faz na mão. A gente não tem bomba. Quem tem bomba é mais fácil de gerenciar isso daí. E aí a gente pode fazer o contraste de duas formas, ou até de três, tá? Você injeta o contraste todo no abdômen com um fluxo bem lento. E aí você vai pegando aquela coluna de contraste no abdômen, na coxa, na perna. Ou você divide em aquisição dupla, metade do contraste para a coxa e para o abdômen, depois você injeta o restante do contraste para fazer a perna. Ou quem faz trix, por exemplo, vai ter que injetar um contraste para o segmento da perna, um contraste. O trix é o mesmo twist, tá? É uma técnica em que você preenche o centro do espaço cárie várias vezes e você consegue pegar várias vezes o tempo do contraste. Então não tem como errar o tempo do contraste, tá? Uma das fases vai ficar perfeita. Depois eu posso mostrar alguma imagem minha daqui. E aí, quem faz trix vai ter que injetar um contraste para perna, um contraste para coxa e um contraste para as ilíacas. Então, o volume de contraste de quem faz trix é muito maior, entendeu? Principalmente se o paciente for pesado. A anja que eu fiz aqui, o paciente tinha 135 quilos e a gente precisou injetar 60 ml. Joyce, mas tudo isso, sim, se você pegar os artigos, você vai ver que quando você vai fazer esse tipo de contraste de anjo de membros inferiores, dependendo da técnica, você vai utilizar 0,3 ml por quilo de peso do paciente, dose tripla. E aí, nesse caso, eu nem usei dose tripla, porque no caso dele, acho que ia dar, se eu não estiver enganada, coisa de uns 90 ml. A gente usou 60. E aí, a gente tem aquela informação, né, que eu tinha passado para vocês no início, para prolongar esse tempo do contraste arteriovenoso ali, a gente pode utilizar uma compressão ali, ou na coxa, no final da coxa ali, ou na região da panturrilha, com uma determinada pressão, que vai ajudar você a ter uma janela de tempo maior desse contraste. Outra coisa, normalmente essas sequências, elas utilizam o preenchimento do espaço cacêntrico, tá? Porque quando você preenche o centro do espaço K primeiro, você preenche o centro do espaço K enquanto aquele contraste está na sua primeira passagem arterial. E aí o centro do espaço K ele é responsável pelo contraste de imagem. E as margens do espaço K vão trazer mais informação de resolução espacial. Então, dessa forma, a gente também evita de perder o tempo do contraste. Então, é uma forma melhor do que o preenchimento de espaço K cartesiano, por exemplo. Em pacientes com isquemia crítica. Esse aqui não. E aí, tem aqui a forma de injetar o contraste. Ou você pega todo o volume, sei lá, deu 20, 25 ml, você vai injetar ele ali com fluxo de 1,5, 2, bem lentinho. Tem um artigo, inclusive, que fala que é para começar com 1,7, 1,3 e depois reduzir o fluxo para 0,7. Então, tem um pouco de divergência nisso daí. Tem gente que fala que é para injetar com 1,5, tem gente que fala que é para injetar com 2,5. Aqui a gente injeta na mão e ora, para poder dar certo. Mas de toda forma, as meninas injetam devagarzinho. Então, você injeta e aí você adquire a primeira estação, a segunda estação, a terceira estação, primeiro, segundo, terceiro bloco, tá? Ou você injeta metade do contraste e faz ilíacas e coxa, e aí você injeta o restante do contraste e faz o segmento da perna ali. Essa compressão pode ser feita com qualquer técnica de aquisição? Pelo que eu vi nos artigos, Liz, sim, pode ser feita com qualquer técnica de aquisição, menos a sem contraste, né? Porque a gente faz ali um TOF, na verdade, com sincronização cardíaca. E aí eu acho que não é legal fazer com o TOF, não. Pelo menos não faz muito sentido para mim. Tem cerca de 9 segundos para adquirir as imagens com preenchimento cêntrico. Isso é verdade. A resolução temporal do contraste tem que estar dentro desse tempo ali, dos 9, 7 segundos, para você preencher o espaço K legal.
Calma aí que tá faltando informação. Então vamos manter aqui, né, em uma imagem para poder a gente continuar a nossa conversa. Muitas dessas informações, eu peguei 8 artigos diferentes para estar conversando com vocês sobre isso hoje, tá? E muitas dessas informações, o artigo que eu achei mais prático para qualquer pessoa que nunca fez angiorressonância foi esse daqui, que eu vou estar disponibilizando agora no final da live lá no Instagram, tá? E aí eu pedi o Google para traduzir, eu vou colocar a versão original em inglês e colocar a versão traduzida para vocês. Para anjo de membros inferiores, liga a sincronização cardíaca? Letícia, se você vai fazer anjo sem contraste, você coloca o gate periférico, coloca o PPU ou o PG, né? Para quem conhece, tem gente que conhece como PG, tem gente que conhece como PPU. Dá para fazer 3 segmentos em Dixon? Dá para fazer também. Qual overlap você utiliza? Cerca de 30% entre as aquisições. E aí esse artigo, ele é o seguinte, é a angiorressonância e ele fala da técnica de injeção do contraste, da própria anjo e fala também acerca dos contrastes que a gente tem à disposição. E aí eu vou só conferir aqui o que eu não falei para a gente estar conversando aqui hoje também. Então, como eu já comentei, a gente tem a anjo com contraste e a anjo sem contraste. O meu equipamento faz a anjo sem contraste e fica perfeito. Qual é o problema, gente, então, da anjo sem contraste? Se fica bom sem contraste, por que que todo mundo prefere fazer com contraste? Porque a anjo TOF, ela tem algumas limitações. Por exemplo, fluxo turbulento, fluxo muito lento, a gente vai ter uma perda natural de sinal ali que pode ser confundida com obstrução ou estenose que o paciente não tem. Então, por isso, normalmente, a gente já faz com contraste. Quem vai fazer anjo sem contraste precisa colocar o gate periférico. E quem trabalha com GE precisa ligar o PG naquelas 2 janelinhas que ele aparece lá. Quem trabalha com GE sabe do que eu tô falando. Normalmente, quando a gente vai fazer só com sincronização cardíaca, o ECG, o coração, por exemplo, a gente vai lá e liga só o ECG. E aí, quem vai fazer com o PG precisa ligar o PG nas 2 colunas, senão não vai dar certo. A angiorressonância, ela leva vantagens em relação a alguns métodos de imagem, porque é minimamente invasivo, né? Não tem radiação ionizante, o contraste é muito menos nefrotóxico do que o contraste iodado. O contraste que a gente injeta é a base de gadolínio. Quem trabalha com contrastes convencionais, Dotarem ou Miniscan, vai usar 0,2 ml de contraste por quilo de peso do paciente. Quem utiliza Gadovist, Multirense, vai utilizar 0,1 ml de contraste por peso do paciente, porque esses contrastes de alta relatividade têm, uma eficiência muito maior. A Anjo também permite as reconstruções 3D, né? Então a gente consegue fazer o MIP ali, a projeção de intensidade máxima, e ver aquilo rodando, girando, né, em plano 3D mesmo. A gente consegue fazer reconstruções coloridas, fica um negócio bem, bem bonito, bem interessante. A gente precisa fazer essas 3 estações, então a gente pega da bifurcação da aorta. Normalmente, se você consegue, se o teu FOV permite, você pega da região renal ali até a bifurcação da aorta no primeiro bloco, você pega as coxas no segundo e pega as pernas no terceiro. O interessante é lembrar que precisa haver essa sobreposição aqui entre os blocos. Mesmo que você esteja vendo o planejamento de um bloco de cada vez, você precisa ter essa sobreposição. Caso contrário, você pode sofrer com artefatos de falta de homogeneidade ali no final, de distorção geométrica, e você não vai ter uma informação aqui no meio. Quando você faz isso, além de permitir que você junte isso, você consegue se livrar um pouco desse artefato também, tá bom? Olha quem tá na live, meu pai. Obrigada, pai, pela presença aí. O que mais que a gente tem aqui? A gente precisa ter o cuidado também, né, na hora de aumentar a quantidade de cortes, por conta daquela questão que o colega comentou anteriormente. A gente tem um tempo para fazer isso. Esse tempo, quando o exame exige um tempo necessário para ser realizado, a gente chama de resolução temporal.
A aquisição, o preenchimento do espaço K, pelo menos a parte que importa ali, o centro, precisa ser preenchida enquanto o contraste está passando, enquanto você tem aquela intensidade de sinal mais alta dentro dos vasos arteriais. Eu perdi. Para anjo de membros inferiores, você usa 2 bobinas flex? Não. Eu só tenho uma bobina de abdômen, aquela grande, né? Aquela de superfície, e meu equipamento é de 8 canais, eu nem ia conseguir juntar. Então, o que a gente faz? A gente põe a bobina de superfície lá nas pernas, faz o trix. A gente põe nas coxas, faz o trix. E aí, depois a gente põe no abdômen e faz a anjo normal. Aquela anjo gradiente, no qual você vê o contraste chegando, dispara no momento correto. Entendeu? Inclusive, quem faz a anjo como eu vai ver que já vai ter contraste na bexiga, né? Se essa anjo aqui foi feita aqui. E aí a gente vê, ó, que já tem contraste aqui na bexiga, a bexiga tá cheia. Então você tira isso aqui na reconstrução, na limpeza. Mas você solta o contraste quando ela chega aqui na bifurcação das ilíacas. Quem tiver pergunta, pode ir colocando, porque aí de repente eu vou lembrando de mais informações para passar, tá? Então, a qualidade é bastante dependente dessa primeira passagem, né, do contraste na fase arterial. Quem tem bomba injetora vai ter um desempenho melhor do que eu, provavelmente, porque a gente injeta na mão aqui. Pois fizeste mais do que uma injeção? A gente faz mais de uma injeção, Ana. A gente injeta um contraste para a perna, um para a coxa e um para o segmento ilíaco. Você reposiciona o paciente para ter sinal posterior nas pernas? Não. O paciente não pode ser reposicionado, senão você não consegue fazer ali a junção das imagens depois, você não consegue fazer o pacing, tá? Então, a perna é realizada só com o sinal da bobina de corpo anterior. E aí, a coxa a gente faz somando o sinal da mesa, canal 2, 3, 1, 2, perdão, com a bobina de superfície. E o ilíaco, canal 3, 4, com a bobina de superfície anterior. Mas as pernas a gente faz só com a bobina de superfície anterior. Alguém tira um print, por favor, e me manda no direct. Ou printa e reposta, por favor, que aí eu reposto também da nossa live. Isso eu falei. Isso eu falei também. Questão da compressão da perna. Achei bem legal, nunca fiz, mas eu achei legal também. Já compartilhei com vocês. Do espaço K também falei. Do contraste. Existe um contraste lá fora chamado Vasovist. Eu tenho quase certeza que ele não é comercializado no Brasil. Me parece que ele tem um desempenho melhor também para o uso da Anjo, para ele ficar mais tempo intravascular. Quem faz aí com o multi-rinse tem a oportunidade de fazer com uma dose menor de contraste, isso é legal também, né? Eu acho que eu cheguei a comentar. E é importante a gente ter o cuidado realmente de estar injetando sempre a menor quantidade de contraste possível nesses exames, porque já exige uma dose de contraste um pouco maior, porque a gente tem que ter o cuidado com os rins do nosso paciente. Injeta primeiro nas pernas, depois na coxa, por último na região pélvica. Jefferson, hoje, pela forma como eu faço, a gente faz assim. Quem faz a injeção do contraste normal, utiliza anjo, aquela sequência gradiente spoiler, que faz ali com a perseguição do bolo de contraste, o que ela vai fazer? Ela vai posicionar os 3 blocos, ilíaco, coxa e perna, vai injetar no abdômen. Quando ela vê o contraste nessa posição, ela vai soltar o contraste, vai soltar a aquisição, e aí você vai adquirir o arterial dali do abdômen, a mesa vai movimentar automaticamente, você vai fazer as pernas, as coxas, e por último você vai fazer as pernas. A gente faz com o trix, e quem faz com o trix precisa começar pelas pernas. Então a gente injeta nas pernas, depois a gente injeta nas coxas, depois a gente injeta no abdômen. Por isso que ali no caso do meu abdômen, nessa aquisição que eu tô mostrando pra vocês, já tem contraste na bexiga, tá bom? E é isso daí. A gente vai ter que fazer o segredo desse contraste é injetar ele lentamente, pra você não perder a coluna de contraste passando durante o preenchimento do espaço K no centro, tá?
Se você injeta muito rápido, o contraste passa muito rápido, as chances são de que você vai pegar as pernas com muito contraste venoso, e aí isso também é ruim para o exame. Em cada injeção de contraste, calma aí. Em cada injeção de contraste, então você puxa a mesa para subir a bobina, eu puxo a mesa. Só que o paciente não move do lugar, deixa ele bem posicionadinho, já bem amarradinho, só tira a bobina de superfície, coloca em cima da coxa, e depois eu vou lá e tiro a bobina de superfície e coloco em cima do abdômen. Então você usa o sinal da perna, o sinal na perna, só pela bobina anterior, no caso do meu aparelho. Sim, no caso do meu aparelho, a gente tem 8 canais. Então a gente tem ali os canais, os elementos, né? Os canais 1, 2, 3 e 4. Então eu posiciono pelve 1, 3, 4, que o paciente entra com as pernas, né? Coxa 1, 2. E perna vai ficar naquele segmento onde normalmente você coloca a bobina de crânio. Ali não tem bobina integrada na mesa. Mas a gente adquire a perna ali naquela posição somente com o sinal da bobina de superfície anterior. Já ouvi falar da compressão. Fiquei com dúvidas de como fazer, porque na tomo teve 2 casos em que a fase arterial ficou boa, só ficou a fase de retorno, não entendi direito. Mas enfim, em relação a essa questão da compressão, quem teve cirurgia de revascularização não pode usar essa compressão, tá? Porque existe, parece, uma possibilidade maior de trombose. E eu também achei super interessante, vou tentar fazer na minha próxima. É uma compressão que é feita ali na região da panturrilha para evitar que o contraste passe muito rápido por ali e tenha um retorno muito rápido da fase venosa também. Qual o tempo de aquisição ideal de cada fase? O ideal tava ali dentro dos 20 segundos, né? Pra você pegar as fases arteriais direitinho ali, de 20 a 30 segundos. Acaba que quem faz a anjo direto assim, de única tomada, com único contraste, tem que estar fazendo ali ela em torno de 70, 80 segundos no máximo. Pelo menos foi o que eu vi nos artigos. Agora a gente faz tricks aqui, uma sequência tricks dura em torno de 4 minutos. Então você faz 4 minutos lá na perna, 4 minutos na coxa, e aí quando você vai fazer a do abdômen superior, não. Inclusive tem que caber numa apneia, então é bem menor, cerca de 20 a 30 segundos no máximo. Então, eu acho que essa técnica pode aumentar o risco dependendo da doença do paciente, né? A questão da compressão, sim, tem que ter certos cuidados. Inclusive, eu vou disponibilizar o artigo para que vocês leiam e tirem algumas dúvidas de vocês. Dá um segundo, dá um medo de conseguir sinal só com a bobina anterior, não? Funciona, fica tranquilo, funciona. Olha, minha irmã também tá batendo ponto aqui hoje. Então é isso, gente. Alguém mais tem pergunta? Alguém fez uma pergunta e eu não vi e de repente passou e eu não respondi? Se eu não tiver respondido, pode repetir a pergunta aí que a gente coloca de novo a resposta aqui para vocês. Consegue unir os 3 segmentos na GE? Sim, consigo unir os 3 segmentos na GE. Depois eu posso postar uma foto de como ficou a nossa anjo aqui. Lembrando que quem é meu aluno, essa aula de anjo de membros inferiores, planejamento tanto da anjo sem contraste e os detalhes que vocês precisam saber, e a anjo com contraste, já está disponível lá no curso de posicionamento e planejamento, tá bom? E acho que alguém tinha me perguntado sobre anjos de carótidas, eu vou ver se eu consigo responder amanhã. Então, acho que é isso, né? Vai ficar salva? Ó, gente, eu botei aqui a tela para gravar, para ver se fica salva. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar no YouTube depois, porque por alguma razão desconhecida, eu não tô conseguindo disponibilizar essas lives no Instagram depois, não tô conseguindo subir o vídeo para lá. Para fazer o compose, desde que eu modifique o FOV Para você fazer o compose, Renata, você não pode modificar o FOV, tá? O FOV, coronal, ele tem que ser igual. Inclusive, quando você vai subir os planejamentos ali, você mexe só lá no plano sagital para subir e descer. Você não pode fazer esse deslocamento coronal, senão depois você não consegue juntar. Tá bom? E é isso aí, galera. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. A técnica mais usada, eu não lembro o nome da sequência lá, na Philips, vou ficar te devendo. O lava da perna, já não tem a bobina da mesa. O lava da perna, já que não tem a bobina da mesa, usa só body? Eu uso só aquela de superfície, a mesma que eu utilizo para fazer o abdômen.
Quando é a próxima live? Ah, galera, a gente vai voltar a ter live todo domingo, tá? Então, no próximo domingo, a gente vai ter live às 20 horas. Eu tirei férias no mês de dezembro, eu tirei férias da nossa live também, que eu descobri que não dava pra fazer live viajando, era muito complexo. E aí, depois que eu cheguei, eu precisei ajustar algumas coisas. Mas aí a gente já vai voltar todo domingo às 8 horas da noite e a gente tem live aqui no canal do Instagram, ok? E aí, toda semana também vai ter um vídeo novo lá no YouTube. Na semana passada, nós fizemos um vídeo sobre perguntas e respostas do exame de abdômen, posicionamento, planejamento, fases, como identifica, tá disponível lá. Quem ainda não viu pode ver. E essa semana vai ter um disponível sobre cotovelo. O vídeo ficou bem legal, ficou bem interessante. Perguntas e respostas também, não tira dúvidas. Acho que vocês vão gostar. Boa noite para todo mundo. Espero que alguém tenha printado isso aí para me mandar, por favor. No paciente que você utilizou 60 ml de Gadolini, você utilizou 20, 20 e 20. Eu utilizei 20, 20 e 20. E ele era bem grande. O abdômen nem ficou tão lindo porque ele era bem grande. O abdômen dele era muito grande. Ele tinha uma condição lá em que ele tinha uma coxa mais larga que a outra, mas ainda assim ficou bem legal o exame. Então, tchau, galera. Boa noite para todo mundo e eu espero todos vocês aqui na nossa próxima live.